Oi, gente, estamos aqui hoje para mais um episódio do IFCast, Informar para Transformar. Lembrando para nos seguir nas nossas redes sociais, curtir, compartilhar e comentar. Roda a vinheta. Bom, o assunto de hoje é sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Estamos aqui com o Williams, que eu peço que, por favor, se apresente. Olá a todos. Bom, meu nome é Williams, sou professor aqui do Instituto Federal de Rondônia. Atualmente estou como chefe do Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, que é um dos departamentos responsáveis por fazer a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontecer aqui no campus. Bom, em relação à minha formação, sou bacharel em Informática, fiz mestrado em Administração na Universidade Federal de Rondônia. Atualmente estou em fase de doutoramento em Mecatrônica, na Universidade Federal da Bahia. E, enfim, estou aqui para colaborar com vocês, né, para a gente tratar um pouco e conversar um pouquinho sobre Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Bom, o que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e qual é o objetivo dela? Certo. As perguntas são bem diretas, né? Vamos lá. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um marco no Brasil para que a gente tenha um ponto de partida para a gente estabelecer um local, um momento e um tempo para falar sobre ciência e tecnologia, né? É algo que não é muito comum no nosso dia a dia, nas escolas, nas instituições apesar de existirem várias instituições de ciência e tecnologia, às vezes pouco se divulga o que é feito. Muito se é feito, né, dentro dessas instituições e, por vezes, pouco divulgado, ou somente divulgado, não que seja pouco divulgado, mas divulgado entre as comunidades pequenas, né? Então, se você tem um trabalho em determinada área, você só apresenta para aquela área. Você tem um trabalho para aquela área, você só apresenta para aquela área e ninguém se conversa. Então, esse é um fator que a gente tem dentro da ciência, que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vem para desmistificar a ciência e mostrar para a população que, não, beleza, ciência se faz desse jeito e a gente pode conversar mais sobre ciência, né, e todo mundo ficar por dentro do que é ciência. Então, por isso que se estabeleceu, né, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, para isso que ela existe. Bom, desde quando é realizado esse evento no IFRO? Então, desde quando eu entrei, bastante tempo. No IFRO, praticamente desde a sua fundação, né? Então, dos primeiros campi, né, que foram acontecendo. No campus Calama, né, que antigamente era o chamado campus Porto Velho, ele acontece desde 2011, né, especificamente nesse campus aqui. No IFRO como um todo, ele acontece já desde a sua criação, acredito que desde 2009, que foi a implantação, 2010, que foi a implantação, a gente teve em 2009 as implantações, mas eu acredito que de 2010 que foi a primeira que aconteceu nos campos do interior, que foi de Paraná. Mas no campus Porto Velho, né, desde 2011 que ocorre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Tem bastante tempo, né, assim, que acontece. A ideia que se tem por trás disso é fazer com que cada vez mais os alunos participem, entendam o que é ciência, né, e não fiquem só assim, vem para o IFRO, vai para a sala de aula, sai da sala de aula, vai para casa, estuda, volta, né. A ideia entre outras coisas, né, que a gente estava falando da semana, o que de fato é também, né, para o aluno do IFRO, né, é fazer com que ele participe mais da instituição, dos projetos que são desenvolvidos dentro da instituição. E os projetos desenvolvidos aqui dentro, eles têm muito a ver com ciência e tecnologia. Afinal, ciência e tecnologia está no nosso nome, né? Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia. Então, o que nós temos que fazer é fazer jus ao nosso nome, né? E executar
essas coisas junto aos nossos alunos, né? Fazer com que os alunos participem cada vez mais desses eventos e dos projetos que são desenvolvidos para que esses eventos sejam executados. Há quanto tempo o senhor está na frente do evento? Bom, esse ano, especificamente, eu estou organizando o evento, né? Então, eu estou atuando como parte da organização do evento, né? Coordenando as atividades. Mas, praticamente, desde lá do primeiro que acontece, desde 2011, eu participo do evento, né? Como palestrante ou como professor mediador de oficinas, promovendo, trazendo palestrantes, enfim, já participei de várias formas dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? E esse ano especificamente como cabeça, né? Como a chave ali que vai organizar tanto as oficinas quanto seminários e fazer o evento acontecer dentro da instituição por força da ocupação de ser chefe de departamento, que é quem encabeça, geralmente o chefe de departamento de pesquisa é quem encabeça a organização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui no campus. O senhor pode compartilhar um pouco da programação da semana com a gente? Quantos dias vai ter do evento e um pouco sobre esse tipo de coisa? Certo, legal. Bom, o evento está sendo organizado de uma forma, como que eu posso falar assim, de uma forma a fazer alusão ao mês da Ciência e Tecnologia. O que acontece? Com a instituição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, foi instituído que o mês de outubro é o mês da Ciência e Tecnologia. Tá? E aí as nossas programações elas não vão acontecer no mesmo período. Então, como a gente faz alusão da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, naquele período específico em que ela acontece no Brasil todo, a gente pode fazer alusão em determinados dias também, certo? Em outros dias, dentro do mês de outubro, que daí a gente estabelece isso como um mês que a gente vai falar de ciência dentro da instituição, ou fora dela, comunidade interna, comunidade externa, como quiser, né? E, bom, ela respondendo a sua pergunta de forma direta, ela vai acontecer em 2 dias aqui no Instituto, para o ensino integrado. Então, quando eu falo ensino integrado, são as atividades que vão acontecer durante o dia dos alunos que são do ensino médio, certo? Vão acontecer no dia 17 e 18 de outubro. E vai acontecer um outro momento no dia 11 de outubro, junto com as graduações, né? Então, assim, a gente tem algumas previsões de fazer oficinas, né? Então, esses 2 momentos eles vão ser divididos da seguinte forma. Vamos começar lá pelo dia 11, que está mais próximo. No dia 11 vai acontecer, no dia 9, 10 e 11 de outubro vai acontecer a Semana das Graduações aqui na instituição. Essa Semana das Graduações ela tem a intenção de trazer oficinas, trazer palestras, né? E isso daí tem uma alusão à ciência e tecnologia, certo? Então, de alguma forma, a gente vai estar atingindo os objetivos de disseminar ciência e tecnologia. Em conformidade com os coordenadores, o Departamento de Pesquisa e Inovação e Pós-Graduação optou por fazer uma programação dentro dessa Semana das Graduações. Então, vão acontecer as oficinas que estão sendo organizadas e promovidas pelas coordenações de curso junto com os alunos. Vai acontecer um seminário de exposição dos trabalhos científicos. Na realidade, não são só trabalhos científicos, mas os trabalhos de ciência e tecnologia que estão sendo desenvolvidos dentro da instituição. Então, trabalhos de extensão, trabalhos de ensino, trabalhos de pesquisa. Esses trabalhos vão ser expostos em formato de banner pelos próprios alunos da graduação que desenvolvem esses trabalhos. E esses trabalhos vão ser avaliados, vão passar por um cunho de avaliação. E os melhores trabalhos, a ideia é que a gente publique cada um deles em um capítulo de livro, que será a divulgação, um dos formatos de divulgação do que aconteceu na Semana de Ciência e Tecnologia aqui no IFA. Esse é um ponto, né? Então vai acontecer lá um seminário junto das graduações, né? Junto com as oficinas que eles vão promover. No dia 17 e 18 de outubro, a gente vai promover um ciclo de oficinas que são voltados para a ciência. Então, especificamente durante o dia, aí vai ser para os alunos do integrado, né?
E como matemática, ciência e tecnologia, né, o departamento está articulando com as coordenações de curso para que isso aconteça, né, e as coordenações já toparam, tivemos algumas reuniões já sobre isso. E essas oficinas elas vão ter a ver com o tema tecnologia, que geralmente quando a gente reúne as coordenações de curso técnico, a gente pensa muito na área técnica. Esse acho que é um defeito que a gente tem na instituição. E a instituição é integrada. A gente tem a parte do ensino técnico, tem a parte do ensino comum também, né? Bom, e o que vai ter dentro dessas oficinas oficinas técnicas e oficinas que são voltadas para a ciência, para a promoção da ciência. Então, como que um aluno tem contato com ciência, o que é ciência, como se faz uma pesquisa, como que é a metodologia de uma pesquisa, como que ele pode submeter um projeto, como que ele participa de um projeto de pesquisa, como que ele pode se voluntariar. Então, tem vários formatos de oficinas que estamos planejando para que isso realmente aconteça. Ainda no dia 17 e 18, vamos promover um seminário também, junto com os alunos Daí os alunos, é o mesmo formato que vamos fazer na graduação, só que com os alunos do ensino médio. Então, esses alunos vão expor os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né? E vamos ter também uma amostra dos grupos de pesquisa. Essa amostra do grupo de pesquisa vai acontecer também para a graduação, né? Um dos gargalos que a gente tem hoje enquanto pesquisa aqui na instituição é que poucos alunos conhecem quem são os grupos de pesquisa, né, na instituição. E parece um negócio assim, meio elitizado. Aquele aluno faz pesquisa, aquele aluno... Eu acho legal, assim, principalmente lá na informática, né, eu sou professor de informática, então o meu contato é mais com os alunos da informática. Os alunos chegam, professor, fulano faz Goltec, fulano faz GP Mecatrônica. Aí parece assim que... parece que seria sei lá, aquela pessoa lá, ela tem sangue nobre porque ela faz aquilo lá, entendeu? Ou parece uma atividade física, né? Não, fulano faz futebol, fulano faz... E na realidade não é, né? É para ser algo que fosse mais disseminado e que as pessoas conhecessem e que não fosse uma atividade nobre, né? Então, a ideia é fazer uma exposição dos grupos para que os grupos se apresentem. Atualmente nós temos 12 grupos de pesquisa aqui na instituição funcionando, né? Então, junto com essa programação vai acontecer a exposição desses grupos de pesquisa e também estamos vendo a possibilidade da gente fazer um momento cultural para desopilar um pouco a mente, né? A gente vai estar falando de ciência, participando de oficina, seminário, tem toda aquela atenção na instituição e a gente está tentando ver para também fazer esse momento cultural ao final dos dias de Semana de Ciência e Tecnologia. A ideia é que não tenha aula, então que os alunos não venham para a aula, assistir aula naquele formato quadradinho. A ideia é que vocês pensem um pouquinho fora da caixinha e que identifique assim como a gente pode pensar em aula dentro de um evento como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, basicamente, o que estamos pensando sobre a programação são esses 4 pontos, né? Oficinas, seminários, apresentação dos grupos de pesquisa e um momento cultural. Bom, a gente ficou sabendo que a SNCT foi motivada, se assim podemos dizer, por causa de um decreto de 2004. Isso significa que, caso não fosse este decreto, o IFRO ou outras instituições não poderiam escolher ou realizar este evento? Exatamente. Existiria essa opção. Só que, assim, vamos pensar nos ganhos em relação a isso, né? Se a gente tem um decreto um documento, né, por força de decreto, isso facilita para fazer com que as coisas realmente aconteçam, né? Causa uma obrigatoriedade e aí a gente leva ciência para a população. Uma das grandes coisas que a gente tem na divulgação científica é fazer com que, por exemplo, vocês que são mais novos, né, não cheguem lá com seus 30, 40 anos e fiquem dizendo que a Terra é plana, por exemplo, entendeu? Então, acabar com esse negócio de que a ciência ela é algo ruim, né? Ou que, por exemplo, que vacina não funciona. Essas coisas que foram plantadas e
foram de certa forma, massacraram a ciência, né? Então, eventos como esse, né, tendo essa obrigatoriedade dentro das instituições, faz com que a gente não tenha opção de não fazer, né? A gente precisa fazer para que a gente tenha divulgação científica, mostre que a ciência é nossa amiga, que a ciência é legal e que ela transforma as nossas vidas, né, por meio de métodos caracterizados, enfim, certinho ali, a partir de um cronograma, a partir de uma metodologia e que chega num resultado que é palpável, né, e que é correto. Então, tem coisas que, sendo por força de decreto, vai facilitar com que a população entenda que, não, beleza, ciência é legal, ciência, eu posso fazer ciência e a ciência me ajuda, né? Ela não é contra mim, ela é a favor das pessoas, tá? Bom, então, a SNCT, ela é realizada apenas para a comunidade interna ou a comunidade externa também pode participar? Não, a SNCT, né, ela é para os dois públicos, né? Tanto externo quanto interno. Aí o que acontece, né? Infelizmente temos uma limitação de espaço dentro da nossa instituição. Então, provavelmente as oficinas sejam ocupadas somente com o público interno, porque somos 3.000 alunos aqui dentro da instituição, né? E esses 3.000 alunos têm interesse, né? Não vou dizer 100%, mas uma grande parte tem interesse de participar e ver o que é a SNCT. E a gente não tem espaço em todas as oficinas para comportar. Então, provavelmente as vagas de oficina sejam destinadas aos nossos alunos, tá? Mas aí os seminários, né, a exposição dos grupos de pesquisa, elas são voltadas para o público externo também, tá? Então, assim, não há uma restrição, não vamos colocar a oficina é só para o público interno. Não, a gente vai abrir, mas para o público externo também. O problema é que a gente tem uma grande parte de pessoas que ficam sabendo rápido aqui dentro da instituição, que são os nossos alunos, provavelmente as inscrições acabem rápido. Mas a ideia é popularizar. Se a ideia é popularizar, então a gente tem a intenção de abrir tanto para o público interno quanto externo, tá? Bom, e o que os estudantes podem fazer para participar? Fazer a inscrição. Vai ser aberto um formulário de inscrição, né? Essas inscrições vão ser todas digitais, né? E os alunos vai ser divulgado essa programação, né? Estamos só fechando esse edital junto com as coordenações para ver quais coordenações vão submeter oficinas e os alunos fazem a inscrição, né? E a forma de participação no seminário, por exemplo, ela é um formato um pouco mais aberto. Os alunos fazem visitações, né? Então, como na exposição dos seminários, não temos um formato quadradinho, assim, tipo, não está dentro de uma sala, a ideia é que a gente faça num espaço que seja aberto, ou na quadra, ou aqui no hall de entrada, então os alunos podem visitar, né? E a exposição dos grupos de pesquisa também ela vai ser aberta. Então a ideia é que a gente tenha algumas situações abertas para que realmente eles funcionem. Bom, qual o tema desse ano? Bom, o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é Ciência Básica para o Desenvolvimento Sustentável. Então, lembrei as palavrinhas certinhas. Bom, paralelo a este evento, teria um Compex e ficamos sabendo que ele não acontecerá esse ano. Pode explicar os motivos? Bom, antes da gente entrar nos motivos, vamos lá, Júlia, vamos pensar sobre o que é o Compex, né? Está dentro da nossa alçada enquanto instituição disseminar ciência e tecnologia. E o Compex ele é um formato de fazer isso. Ele é o congresso de pesquisa, extensão, tem o ensino também lá. Tinha um E a mais, né? Compex, mas fica mais fácil a pronúncia, mas ele envolve tanto ensino, quanto pesquisa, quanto extensão. E a ideia é que, por meio do Compex, fossem expostos os trabalhos que são desenvolvidos dentro do IFRO como um todo.
Então é um momento em que a gente reúne todos os trabalhos que foram desenvolvidos via editais ou trabalhos voluntários, e os alunos expõem, discutem sobre ciência. Então é um movimento de fortalecimento da ciência. E aí tem a intenção de juntar essas 3 partes. E aí essas 3 partes, elas são fundamentais para que a instituição funcione. Você já, assim, nós temos um tripé de funcionamento da instituição, que é o ensino, a pesquisa e a extensão dentro da instituição. Aí deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Isso fica sempre claro você enquanto aluna da instituição, e é importante que a sua sinceridade em relação a isso, porque fica mais fácil de nós, como os professores, gestores, que a gente entenda e fortaleça algumas questões dentro da instituição, como, por exemplo, a gente se fazer comunicar melhor. Então, por exemplo, ensino, pesquisa e extensão. É claro, assim, na sua mente, dentro da instituição, você consegue definir o que é cada um? Sim, sim. Porque, por exemplo, quando eu entrei no Instituto ano passado, por conta que eu estou no 2º ano, não estava muito claro, porque eu estava no 1º ano. Aí eu fui tendo conhecimento dos projetos que tinham, eu fui sendo convidada para participar de alguns e fui tendo a base que tinham os 3 tripés, e hoje eu tenho uma total noção deles. Nossa, legal. Isso é importantíssimo para você conseguir levar assim para sua vida. E assim, nós aqui no Brasil nós temos um formato muito quadradinho de que o aluno tem que ir para o ensino médio, graduação, pós-graduação, estuda, trabalha, morre, né? É mais ou menos esse formato. E quando a gente entra na universidade sabendo disso, facilita bastante a nossa vida, né? A Ana, por exemplo, tu conseguia disseminar ou saber o que é já isso antes de entrar na instituição, ou ficou sabendo depois, ou ainda tem dúvidas sobre isso? Bom, é um pouco engraçado, porque antes de eu vir estudar aqui, eu não sabia do IFRO, eu não sabia da existência. Então, até hoje mesmo, no 2º ano, é tudo muito novo pra mim, entendeu? Era uma realidade diferente da escola que eu estudava, que era uma escola pública que tinha só o ensino normal. Aqui a gente tem o ensino técnico, então é uma visão nova, totalmente diferente. E eu ainda tô descobrindo novas coisas, mesmo estando, no 2º ano. Eu não aprendi tantas coisas, não tive tanto conhecimento no 1º, mas agora eu tô tendo, como eu posso falar, mais experiências. Eu ainda tô descobrindo várias coisas. Bom, atualmente o Brasil, diante de um país com tantas potencialidades, qual a importância de desenvolver a ciência e a tecnologia? Pois é. Assim, Ana, a gente passou por um momento difícil da ciência, tá? E que a ciência, na realidade a ciência ela tem vários altos e baixos, né? Então tinha lá a época do caça às bruxas, tinha a época que quem fazia ciência era bruxa, né? Da época que queimaram os livros e tudo, né? E hoje a gente está numa época bem parecida com isso também, né? E fazer isso no Brasil é justamente fortalecer a comunidade científica e mostrar para a população que ninguém é vilão enquanto se faz ciência, tá? Então, uma das coisas assim que quero colocar assim, na cabecinha de vocês é que ciência é boa, ciência é legal, e a gente está aqui para fazer esse negócio acontecer da melhor forma possível e mostrar para vocês, ciência é isso aqui, dá para a gente fazer diversas coisas com isso em nosso país. Vocês acham assim que, como eu falei, né, dentro da instituição a gente tem a pesquisa como se fosse a nobreza, né? O que vocês acham da pesquisa dentro da instituição hoje? Sincera e honestamente. Eu não posso falar muito sobre essa parte da pesquisa, porque eu não faço parte. Certo. Entendeu? Eu não faço parte da nobreza. Então, eu tô mais pro clero, assim, sabe? Mais lá pra baixo, sabe? Certo.
Tipo assim, então eu não posso falar muito porque eu não tenho muito a experiência da parte da pesquisa. Porque, como eu disse, é tipo, ainda, mesmo eu já tendo no segundo ano, já tendo passado um ano dentro do IFRO, tem muitas coisas para descobrir ainda e, tipo, não falando mal, assim, mas entrar numa pesquisa dentro do IFRO não é fácil. Sim. Você tem que querer muito, você tem que correr atrás e, tipo, não é para qualquer um. Então, eu não vou falar muito porque eu não tenho muito da experiência, entende? Certo. Então... Mas, caramba, pegando sua fala assim, é exatamente isso que a gente quer mudar, entendeu? Esse cenário que a gente tem. Que, assim, é um cenário que vem de alguns anos e que eu acho que está na formação dos professores, isso. Né? E eu me incluo nisso, como professor também, porque no início, quando a gente começou do grupo de pesquisa, a gente só quer os melhores alunos, né? Só quer os alunos que se destacam. Por quê? Facilita a vida do professor, que ele vai dar as tarefas para o aluno vai fazer e beleza, vai ajudar ali na pesquisa. E o que falta, isso pra gente aí é uma autocrítica, né? É entender que o processo de pesquisa ele pode ser um processo mais tranquilo, entendeu? E os alunos, ele não precisa ser o melhor aluno, ele precisa ter vontade de querer aprender, querer mudar, né? E por isso que vira uma atividade nobre. E aí, não estou na atividade nobre, porque ainda a gente tem esses resquícios, entendeu? De coisas que vão acontecendo dentro da instituição. E aí o aluno, ele é ruim porque ele não gosta de fazer pesquisa e ele gosta de estar no esporte, né? E vem esses questionamentos. E não é isso, né? A nossa ideia é entender que o aluno tem diferentes inteligências e que cada uma delas tem potenciais para serem desenvolvidos. E a pesquisa pode ser desenvolvida pelo aluno, por exemplo. Eu posso fazer uma pesquisa lá que é voltado para a área de humanas, né, e o aluno se destacar muito, e aí o aluno ser horrível na área técnica. E ele está indo mal pra caramba lá na disciplina técnica, mas o aluno é perfeito em outras áreas, né? E isso falta a gente enxergar também como docente, como professor, e não se sinta mal por isso, tá? Mas é uma situação assim da própria instituição mesmo. É um problema estrutural que a gente tem, que aos pouquinhos a gente está tentando mudar. Eu acho que essa parte de diferentes, tipo, como foi que você falou? Tipo, diferentes inteligências. Diferentes inteligências é algo importante a ser falado. Por quê? Porque tem muitos alunos, como você disse, eu não sou bom nisso, mas eu sou bom nisso. Mas eu não foco no que eu sou bom, eu foco no que eu não sou bom, entendeu? Pra melhorar. Aí no meio que vai decaindo. Por exemplo, eu não sou boa nisso, mas minha colega é. Então eu vou, tipo, ficar, nossa, eu queria ser boa nisso, que não sei o quê. Então meio que vai decaindo. Uma pressão social, né? E eu, como uma pessoa que não sou mais inteligente, não é inteligente, mais inteligente da minha sala, mas tudo bem. Tipo assim, fico pensando, eu queria ser assim, mas eu não sou assim. Mas ao mesmo tempo que eu não foco no que eu sou boa, eu também não foco no que eu não sou boa, porque eu fico pensando, poxa, né? Vou fazer o quê? Não vou fazer nada, ué. Vou ficar ali. Essa questão também de ser uma pessoa extremamente inteligente e saber de tudo, eu acho que é um pouco, assim, como posso dizer? Um monstro, por exemplo. Vou botar de exemplo eu já fui chamada para projetos e eu pensei, tipo, várias vezes se eu aceitaria, porque eu pensei se eu tinha aquela condição de, tipo, será que eu seria capaz de entrar nessa pesquisa e cumprir todos os objetivos dela? Porque tem aquele quesito, né, se a pessoa for inteligente, isso e isso, ela é capaz de entrar naquele projeto, e aí sempre o aluno fica, tipo, receoso em entrar no projeto. Então eu acho que quanto mais for reforçado que nem sempre é a inteligência que está sendo avaliada daquele aluno para entrar naquele projeto, chamaria mais a atenção das pessoas. Sim, com certeza. E qual é o normal da sociedade, assim, que, em termos de conhecimento das pessoas? É uma pergunta, mas a resposta para isso é que o normal é todo mundo ser normal, né?
O normal é que a gente não tenha altas habilidades em todos os conhecimentos. A gente vai se destacar em alguns e outros a gente vai ser bem meia boca ali, né? A gente vai conhecer um pouquinho e o que a gente tem que fazer é focar no que é bom. E essa pressão social que a gente tem de que não, você tem que ser bom em tudo, você tem que fazer tudo, cronograma, eu acho que traz uma cobrança muito grande para vocês enquanto jovem, inclusive, né? Vocês vão chegar lá na nossa idade adulto lá mais surtado do que a gente, né? Então vocês têm que ficar mais light, relaxar e não se cobrar tanto por isso, né? Então, não entrei, passei pelo IFRO 3 anos, não sei o que é pesquisa. Aliás, sair daqui sabendo o que é pesquisa, né? Beleza. Agora, não ter participado de projeto de pesquisa ou não ter entrado lá como professor no projeto de extensão, não, aí beleza, não tem problema. Por quê? Infelizmente, não tem vaga para todo mundo, não tem professor para orientar todo mundo, né? Mas o aluno geralmente fica ali tentando achar um ou outro, né? Para querer participar. Mas saiam daqui com a consciência de que, não, beleza, eu entendo o que é uma pesquisa e a pesquisa pode ser feita desse jeito. E eu já te dou um alerta assim de agora, de que a pesquisa não é esse bicho-papão de que só o melhor aluno pode entrar lá e tal. É estereotipado dessa forma, mas os projetos, eu inclusive já desenvolvi projetos assim com pessoas de diferentes capacidades. E muitos projetos tem aluno que chega no final do projeto e não, a gente tem as metas aqui e tudo mais, e professor, a gente não atingiu as metas. Beleza, tá de boa. Você conseguiu entender o que é o método, fez as simulações, fez as experimentações, atingiu os resultados, beleza, você atingiu o resultado dentro do escopo que você conseguia, né? E você fez ciência. Então, não quer dizer que todo projeto que eu pegar de ciência eu vou, sei lá, fazer um foguete. Não é isso, né? Eu preciso entender o método, executar e fazer as coisinhas certinhas lá para que a gente consiga chegar no final e beleza, não passei pelo processo científico. Um erro que a gente tem é de que a gente querer cobrar do aluno de ensino médio de vocês, né? Exigências de leitura, de teorias e tudo mais para a gente fazer pesquisa, né? E a cabecinha de vocês tem que fazer isso em mais 16 disciplinas e mais praticar atividade física lá na hora do intervalo, participar dos jogos e participar de um monte de coisa. E vocês, eu acho que tem que ser um pouquinho mais light, assim, e o professor fazer com que entender que vocês são alunos de ensino médio e possam trabalhar também. Enfim, ciência, ela não é bicho de sete cabeças, tá, gente? Ciência assim, voltando só um pouquinho no que os dois disseram, que no caso a Júlia foi sobre aceitar ou não a questão dos estágios, e você falou sobre não ser aceito e tal coisa. Eu acho que, isso pode ajudar futuramente nas frustrações da vida. Por exemplo, não fui lá, fiz tudo certinho e tal, mas não fui aceito. Isso pode acontecer futuramente com uma vaga de emprego e tal. Se fui lá, fiz tudo, procurei, mas não consegui. Exato. Não significa que futuramente você não vá conseguir em outro lugar, porque, tem esse negócio, se você não for atrás, porque, querendo ou não, aqui no IFRO é assim, as coisas não vão chegar até você, você tem que ir até atrás, foi como eu falei, você só vai entrar num projeto de pesquisa se você quiser, se você for atrás. Você tem que ter uma certa capacidade para poder ir atrás, e você tem que ser persistente. Você tem que ser, além de ser persistente, você tem que ser forte para lutar com as frustrações de não ser aceito. Porque além da pressão de você, ter ali, eu consigo fazer isso, fui aceito, consigo fazer isso e tal, essa é, por exemplo, a frustração da Júlia, que ela comentou. Não, eu tenho possibilidade, eu tenho capacidade de fazer isso. Já a frustração dela é o contrário da minha. Por exemplo, eu fui lá, fiz tudo certinho, mas não consegui. Isso vai acontecer mais pra frente também. Por exemplo, tem um monte de pessoas para uma vaga só, que é o que acontece com muitos
concursos públicos. Por exemplo, vou dar o exemplo da minha mãe, que ela é professora, ela faz diversos concursos públicos para conseguir, e tipo, é 1, 2 vagas para várias pessoas, milhões de pessoas, porque não é um concurso que tipo abrange só aquele lugar, é para tudo. E tipo, ela fica triste por não conseguir, eu fico triste por não ver ela conseguir. Sim. Mas tipo, não é porque ela não tem certa capacidade, mas talvez porque tipo, não tenha sido pra ela, ou outros tenham mais que ela. Isso, tipo, todo mundo sabe que, tipo, existem pessoas mais inteligentes que eu, existem pessoas mais inteligentes que eu. Sim. Mas, no caso, o que eu quero falar é sobre a frustração. Tipo, só pra contar mesmo que, tipo, tem o lado bom, que seria você saber lidar com isso. Sim. Entendeu? Porque no meu caso, eu não saberia lidar com isso. Por exemplo, não consegui, eu não vou tentar nunca mais. Eu não vou tentar nunca mais. Por quê? Não consegui? Então não vou conseguir de novo. Mas é algo que, tipo, eu preciso mudar. Porque se eu realmente quero, uma hora eu vou conseguir. Porque, tipo, abrir uma vaga para uma pessoa só, mas tipo, futuramente vão abrir outras vagas e dentre essas eu vou. Uma hora eu acho que eu consigo, né? Mas... é uma cobrança antecipada que você fica, assim, né? De ter ido uma vez, talvez, e ter se frustrado e... não, deixa pra lá, não vou mais não. Mais ou menos isso, né? Acho que a gente prefere não ter o sentimento da frustração. Poxa, mas isso é tão complicado, porque... porque, tipo, tem os dois lados, né? Tipo, tem o que o senhor falou agora, que é o lado da, tipo, pessoa que aceita... e o lado da pessoa que não é aceita. Então, tipo, são duas coisas meio que batendo de frente. Mas, tipo, eu não quero coisar nem nada, só tô falando das frustrações mesmo. Pra, tipo, lá na frente, já ter tido essa experiência de não ter sido aceito e, tipo, já saber lidar com isso. Essa é uma e experiência... continuar tentando. Isso que eu quero falar. Isso que eu quero dizer. Pronto, ótimo. Isso. É porque, como dizem, o IFRO te prepara pra vida. Passando por aqui, tu já vai estar... Haja porrada. Exatamente. Haja humilhação, né? Que eu vejo os alunos falando. É muita humilhação aqui por causa de um diploma de ensino técnico, né? Exatamente isso daí. Eu vejo os alunos falando, eu achei engraçado isso. Mas, olha, eu acho ótimo que você já tenha essa consciência para a vida. Porque a vida é isso. É uma experiência social aqui também, né? Não tem... Infelizmente, para todas as coisas que a gente for fazer, não tem vaga para todo mundo, não tem diálogo com todo mundo. E a gente precisa estabelecer alguns critérios. Esses critérios, eles são chateados, né? Deixa a gente, assim, chateado. E eu vou falar, esses critérios, eles são tanto para vocês, para participar dos grupos, ou das pesquisas, ou dos projetos, né? E esses critérios, eles são para os professores também. Sim. Então, vocês enfrentam frustrações porque não entraram, por exemplo, né? Citando a ideia do projeto, mas como você falou, isso é para a vida, né? Tem a ideia dos alunos que não entram nos projetos, mas existem também os professores que não conseguem captar projeto também, né? Que a gente também é submetido a um edital, que tem critério. Então, o professor que está iniciando, geralmente é o professor que não é aceito. Esse professor tem que entrar como voluntário no projeto de um outro professor, e aí participar para conseguir currículo, para ir pontuando, e aí conseguir entrar num projeto sozinho, né? Então também tem a frustração do professor aí, né? Que é da vida, tá? Daí é o professor velho lá e sofrendo também, vocês novos sofrendo aqui, e o professor velho sofrendo lá. Então, parece que não para, né? Um ciclo assim... Foi basicamente como eu disse, uma frustração mais cedo, mais na frente, com essa experiência que você falou, a pessoa já vai saber lidar, porque ela já foi frustrada antes, então ela vai saber e vai continuar. Mas pense pelo lado bom da frustração, você vai ter algumas cicatrizes, assim, que daí lá na frente, essa cicatriz aqui eu já passei, e fica mais fácil de eu passar nos outros caminhos, entendeu? Não fica moadinha, não. Bom, agora voltando um pouquinho. São muitas divagações, enfim. Bom, em sua opinião, quais foram os principais motivos da ciência que caminha de forma incipiente frente aos outros países? A gente, no Brasil, nós temos um problema de investimento na ciência, né? E esse investimento, ele reflete aqui no IFRO, por exemplo, né? Que a gente tem só alguns projetos, né? Para serem submetidos ao edital.
Enfim, quando a gente fala isso, quer dizer que a ciência está caminhando bem devagarzinho aqui no Brasil. Né? E realmente, nós temos algumas potencialidades que são desenvolvidas, temos institutos que são, institutos que eu falo, institutos de ciência e tecnologia, né? Que são de excelência. A Embrapa é um deles. A Embrapa, temos universidades que estão no topo do ranking mundial, né? Como a USP, por exemplo, né? Que consegue alcançar uma das melhores universidades da América Latina, enfim. Mas só que a gente ainda tem um gap aí de investimento frente aos países desenvolvidos. Somos um país subdesenvolvido, né? Querendo ou não, temos uma forte economia, mas ainda somos um país subdesenvolvido. E quando a gente fala de ciência, as pessoas começam a dizer que ciência ela é um dinheiro que vai e não volta. Então é um dinheiro gasto. As pessoas entendem isso como não, é um custo alto e é um gasto. E não é. Né? A ciência ela é um investimento. Só que ela tem um retorno demorado. Então a ciência precisa de dinheiro, muito dinheiro, e precisa de um tempo. Né? E as pessoas querem o contrário, né? Os gestores querem o contrário disso. Os gestores que eu falo, assim, no Brasil como um todo, né? As pessoas querem gastar pouco e querem tudo num espaço curto de tempo. A ciência não se faz assim, né? E aí, quando a gente coloca isso frente a outros países, né? Isso dificulta, porque nós temos vários projetos que iniciam, param no meio por falta de investimento, né? E, enfim, e a gente vai caminhando a passos de tartaruga, mas a gente vai, né? A gente vai fazer. Bom, o Brasil, devido a poucas oportunidades, tem o que podemos chamar de fuga de cérebros. E, em sua opinião, quais medidas podem ser adotadas para preservar os talentos nacionais, científicos e gerar progresso intelectual da nação? Ô, Ana, assim, se você tivesse a oportunidade de estudar numa instituição de excelência fora do país, por exemplo, você terminou aqui o seu ensino médio, fez a aplicação aqui para a Uni, né, passou em algum curso na Uni, fez lá para uma outra universidade e fez para uma fora do país. Qual que você iria? Tipo, eu teria que escolher entre uma faculdade no Brasil e uma faculdade fora do Brasil? Assim, eu acho que tipo, a faculdade fora do Brasil, ela exige mais de você do que a faculdade dentro do Brasil, porque além dela ser fora do Brasil, tem o desafio da língua. Tem o desafio da língua, tipo, isso envolve várias outras coisas, até mesmo questão de, tipo, de dinheiro e tal. Mas eu acho que, por exemplo, se fosse uma universidade que tipo, fala inglês, eu tivesse tipo, consciência do que é aquilo, eu acho que eu iria aproveitar a oportunidade e eu iria para uma faculdade de fora. Mesmo que, tipo, não é fácil conseguir a vaga numa federal, sabemos, mas também não é fácil conseguir uma vaga lá fora. Ainda mais por ser estrangeiro, né? Então, se é difícil para quem tá lá dentro, imagina como também deve ser difícil para quem tá lá fora. Sim. Então, eu acho que, tipo, por uma experiência, eu iria para fora. Tem alguns desafios, né, pra gente ir para fora, como, por exemplo, assim, a gente vai crescer na vida, né, porque tem o desafio da língua, o desafio cultural, como você colocou, e quando a gente pensa em universidades fora do país, geralmente a gente, sei lá, eu coloquei assim, mas nem coloquei um país definido, mas geralmente essas fugas de cérebro acontecem para instituições que são de excelência, consideradas de excelência, né? Instituições que estão na Europa, que estão na Austrália, que estão nos Estados Unidos, né? No Canadá, e aí realmente isso acontece porque lá vai ser mais fácil de desenvolver as coisas, um pouco menos burocrático, né? Mas a gente tem condições de fazer parecido aqui dentro do Brasil também, né? Em algumas instituições nós recebemos pesquisadores de fora para fazer isso, mas a oportunidade que se tem de fazer as coisas de forma mais fácil lá faz com que
principalmente cientista, vá para fora do país, né? Porque tem grupos de pesquisa já consolidados, os consórcios que investem em ciência e tecnologia, eles têm a intenção de fazer isso acontecer de forma regular, né? Aqui no Brasil a gente depende muito assim ainda da iniciativa pública, né? E ciência, ela querendo ou não, geralmente é o governo que investe a maior parte do bolo, a maior fatia do bolo. E, enfim, com a alternância de poder, geralmente o que acontece é, entrou um governo que não gosta de ciência, beleza, então deixa aquilo ali no cantinho ali, né? E aí vamos focar em outras coisas. E quando a gente tem consórcio de países que querem fortalecer as instituições e tudo mais, fazem as coisas acontecer de forma mais rotineira, e isso fortalece o desenvolvimento da ciência. Então, assim, os pesquisadores aqui no Brasil desenvolvem seus trabalhos, doutorado, pós-doutorado, e aqui não está dando para eu continuar a minha pesquisa, vou para outro lugar. Então, esse é um problema que a gente tem enquanto país que não tem uma estabilidade sobre a definição de ciência, né, sobre saber que a ciência é importante para a sociedade. Então, assim como você falou, né, é mais fácil ir para fora porque você tem outros desafios também juntos, só que você tem uma facilitação do seu trabalho, né, e aí a ciência, lá eu consigo fazer o meu trabalho. Aqui no Brasil eu consigo, mas tem uns entraves ali, é incipiente, né? Vai devagarzinho. A gente trabalha na esperança, né? De que vai surgir um edital que eu consiga enviar, ou vai aparecer uma empresa que a gente não tem isso de forma rotineira. Vai aparecer uma empresa que vai investir, talvez, mudou o faturamento da empresa, a empresa não quer mais, entendeu? Então a gente não tem isso, e por isso que acaba acontecendo, né? Por isso que a gente tem esse problema da fuga de cérebros no país. Eu acho que isso é bem ruim, né? A gente tem pessoas inteligentes como a Ana, pessoas inteligentes como a Júlia, que poderiam permanecer, mas se receber uma oportunidade de ir para fora, não vai pensar duas vezes em ir, entendeu? No caso, isso seria algo que, dá mais valor ao trabalho da pessoa, no caso. Exatamente. Isso Tipo, mesmo. eu sinto que lá meu trabalho vai ter mais valor, então como eu quero assim, ter meu trabalho valorizado, eu vou para outro lugar, um lugar que valorize o meu trabalho. Isso mesmo. Você está sabendo demais. Exatamente isso. Você teria alguma ideia de como tentar manter essas pessoas no Brasil? Olha, investindo, não tem outra forma se não for um investimento de pesquisa, um investimento de recursos financeiros em pesquisa no país. Não se faz pesquisa sem dinheiro, né? E isso precisa ser uma política, não pode ser uma política de governo, de entra governo, sai governo, as coisas mudam, né? Ela precisa ser uma política instituída por força de lei, ou por obrigação, que faz com que determinada quantidade de orçamento é obrigatória investir em ciência. E aí, realmente, com isso, os cientistas vão ter um norte de que, não, beleza, todo ano entra governo, sai governo, as coisas vão acontecer porque são obrigadas a acontecerem, entendeu? Eu acho que seria a forma de prender essa galera aqui. Bom, hoje a base econômica do Brasil é agrônoma, tem gerando muitos rendimentos econômicos para o nosso país. No entanto, com o crescimento ritmo da modernização, se faz necessária a diversificação aos setores econômicos. Dessa forma, no seu ponto de vista, o desenvolvimento técnico, aperfeiçoamento tecnológico e o fortalecimento do conhecimento científico pode ajudar na solução de problemas? Com certeza. Assim, nós temos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse ano ela tem um tema que é Ciência Básica para o Desenvolvimento Sustentável, né? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, quer dizer que a gente pode desenvolver melhor as nossas pesquisas e fazer com que a gente não foque só em uma única coisa, né? No Brasil a gente tem
com o avanço do agronegócio, das commodities, né? O Brasil virou o país das commodities também, né? Então a gente exporta soja, a gente exporta coisas in natura, né? A gente não tem um processo industrial no Brasil, né? O nosso processo industrial ainda é muito pequeno, né? As coisas começam e param, enfim, e aí a gente prefere deixar lá para a China desenvolver coisas nesse sentido. E a gente exporta isso, né? Isso faz com que o agronegócio cresça, né? Nós queimemos mais matas, né? Então a gente acaba só fortalecendo um lado. Eu acho que se a gente pensa que a floresta em pé pode trazer ganhos para a gente, né? A gente começa a diversificar a forma como podemos ganhar dinheiro, como o país pode ganhar dinheiro. Porque parece assim que, não, beleza, o Brasil é o país do agronegócio. Parece que a gente só tem isso, não tem mais nada. Parece que aqui ninguém pensa. E a gente precisa desenvolver isso. Mas aí tem aquele fator lá. Ciência, o desenvolvimento disso não vem sem ciência. A ciência precisa de um pouquinho de tempo, né? Um pouquinho mais de dinheiro para que as coisas realmente aconteçam. A gente tem uma realidade muito viva aqui em Rondônia, né? No mês de agosto, assim, você costuma respirar o quê, Júlia? Queima. Fumaça, a né? Fumaça, né? A gente então, não existe oxigênio nesse mês. Né? Mês de agosto aqui em Rondônia a gente sofre muito com isso, né? Porque é latente as coisas que estão acontecendo aí e a fumaça está aqui, a gente está respirando, passando mal e é isso. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia sofreu uma forte redução no número de participantes nos anos anteriores e em 2018 o evento chegou a bater o recorde com 1.506 cidades que estavam participando, porém em 2022 esse número baixou para 580. Bom, frente a essas dificuldades enfrentadas no período da pandemia, se tornou bem mais complicado fazer a realização desses eventos institucionais e a grande redução dos participantes. Como podemos fazer para resgatar e aproximar a ciência da população? Essa baixa aí é justamente por conta da falta de investimento que a gente tem. Tá? Então a gente teve um investimento altíssimo lá até 2018 e depois as coisas começaram a definhar. Pandemia, por exemplo, caramba, aí muitas pessoas foram desacreditadas da ciência e também todo o contexto social que a gente vivia, né? Então isso dificultou muito. Então não tem para onde a gente correr. Quando eu falo assim, o que precisa mudar? Não tem para onde a gente correr se não for investimento. Entendeu? Então é uma coisa assim que eu bato na tecla. E aí a gente chega voltando lá no Compex, por exemplo, né? Por que não vai ter Compex esse ano? Porque não tem recurso suficiente para a gente poder fazer o evento que a gente faria. Mas a pandemia transformou as vidas, a tecnologia ajudou muito, podemos fazer virtual. Caramba, mas nada tira o contato físico que a gente tem. Nós somos brasileiros, a gente abraça todo mundo, beija e é isso, a gente vive assim, né? E reuniões científicas, reuniões de divulgação, seminários, desde os primórdios lá em que se começou a falar sobre ciência, os filósofos, todo mundo era filósofo, né, antigamente, né? Brincadeira, mas assim, eles se reuniam para discutir ciência, a evolução daquilo ali. E as reuniões aconteciam. Se você tem, sei lá, tem fotos de Marie Curie, Einstein, Rutherford, uma galera junta assim da ciência do caramba. E o que eles faziam? Eles se reuniam lá em congressos para, não, beleza, a ciência vai evoluir dessa forma, entendeu? Então nada tira a aproximação social para que a gente possa se reunir e divulgar, né? E essa baixa que a gente tem de não ter a Semana de Ciência e Tecnologia ou ter ela de forma muito pífia é ruim para que a gente divulgue o que é ciência para as pessoas, né?
e não tem jeito. Eu acho que a única forma da gente fazer isso acontecer é um investimento. Bom, estamos chegando ao final e eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Bom, caramba, foi um prazerzaço estar aqui com vocês, com Ana, com Júlia, conhecendo vocês também, né? Porque a gente fica aqui no IFRO muito cada um no seu nicho, né? Então, eu de informática, eu realmente nunca vi vocês pela instituição, nunca me viu aqui também, né? Pois é. E aí é muito bom de vocês participarem desse tipo de projeto, né? Estarem aqui e a gente poder compartilhar um pouco das angústias e, enfim, de coisas de sonhos também que vocês imaginam e do que é a instituição. Eu fico muito feliz, muito grato pelo convite. Estou à disposição. Atualmente, como eu falei, quem quiser me procurar, eu estou ali no DPESP, ali na salinha ali, mas também no grupo de pesquisa GP Mecatrônica também, vocês podem chegar lá, a gente tem o nosso laboratório de pesquisa lá. E isso também, olha só, a gente fala de restrição, nós somos um dos poucos grupos que tem laboratório de pesquisa, então temos 12 grupos dentro da instituição, não são os 12 grupos que tem sala, né? Talvez nós tenhamos sala porque fomos um dos primeiros a serem fundados, e isso daí é ruim, né, para a instituição, porque a gente tem pessoas que têm grupos de pesquisa interessados em fazer a ciência desenvolver e não tem lugares para trabalhar com seus grupos, né? Mas enfim, é um assunto, isso, se a gente for falar disso, a gente vai chorar junto, né? A gente está aqui para se alegrar. E eu agradeço muito o convite de vocês, tá? Estou à disposição, os alunos que quiserem me conhecer também, enfim, estou sempre aqui pela instituição, 3 turnos. Gosto muito de estar aqui, eu sempre estou trabalhando para que a gente possa promover um pouquinho de ciência, de ensino e de extensão também, né? Eu sou um professor que gosta de atuar nas 3 áreas, né? Meio pato, assim, né? Faço os 3 e não faço nenhum direito, né? Mas eu tento fazer todos os direitos, sim. Tá? Então, enfim, obrigado pelo convite, Júlia, obrigado, Ana. E fico muito grato da gente poder falar um pouquinho sobre ciência aqui no IFCast. Agradecemos aos ouvintes, agradecemos também ao Williams pela disponibilidade. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram e YouTube, compartilhem e é isso, até a próxima.